Falar contigo. Tudo bem com você? Tudo bem, aqui em casa. E essa quarentena? Bom para curtir a filha, né? Agora ela tava, eu tava ouvindo ela, a gente montou uma casa de boneca de resíduos sólidos, de caixinha de pasta de dente, de sapato, de leite. Agora ela tava me dizendo, eu já não me divirto mais com isso. Tadinha, fica presa. Ai, não tá Enfim, fácil. Com crianças, mães com mas crianças pequenas, além da fragilidade econômica, né, Marrone, das mulheres sozinhas com as crianças, mas as que claro, não estão em condição de vulnerabilidade, é uma jornada exaustiva, porque as claro. crianças sem correr, sem brincar, sem interagir com outras crianças, Gastar energia, né? é um mundo à Mas a parte. propósito, Manu, hoje a UFPEL está divulgando os dados aí do isolamento, os dados da pesquisa, né? É, E pelo que eu soube, assim, extraoficialmente, porque agora que está sendo divulgado lá para o governador, enfim, parece que teve um resultado muito positivo, né? O número de infectados no Rio Grande do Sul é muito baixo. E é, isso, segundo as informações, o governador deve manter, né, esse isolamento até o final do mês e acho que depois também vai ter que vai ter que ir revogando, né? Vai ter que ir ampliando. mantendo ampliando, É, porque é um debate. O núcleo de epidêmio aí da UFPEL até é bom a gente aproveitar para falar, né, Marrone? Porque as pessoas têm me perguntado quem é, e na verdade é o maior núcleo, um dos maiores núcleos de epidemiologia do Brasil que fica aí em Pelotas, né? Pouca gente sabe, normalmente as universidades que têm mais destaque são as das capitais no Brasil inteiro, mas esse núcleo da UFPEL, que é o núcleo do professor César Victor e hoje do Pedro, que é o reitor, que aliás hoje está de aniversário, faz 40 anos, o reitor da UFPEL, o reitor mais novo da República, tu sabia? não sabia. Da história, já está muito, muito jovem. Mas esse núcleo é um núcleo muito sólido. Estou falando isso porque muita gente me perguntou, né? Ah, é só porque é a cidade do governador? Não, né? É porque Pelotas tem um dos maiores núcleos de epidemiologia do Brasil. Agora, o que a gente fica vendo, assim, eu tenho tentado conversar com a nossa turma, né, Marrone? A gente participou de uma reunião juntos na segunda-feira sobre o Sim, tema dos leitos, é que a política no Brasil ela está tão rebaixada, né? O presidente da República, claro, a autoridade máxima, é ele que pauta o nível da política, né? As pessoas falam, mas a oposição. Não, o líder do país é o presidente da República, né? Não é quem perdeu a claro. eleição. E eu digo assim, está tão rebaixada que a gente acaba gastando a nossa energia para fazer um único debate, que é o debate sobre necessidade ou não de isolamento social, que na realidade é um debate consensual no mundo, entre direita e esquerda. Quer dizer, hoje eu li uma matéria sobre as líderes mulheres, pegava Angela Merkel e a líder da Dinamarca, né? Por quê? Porque o isolamento social é um consenso mundial. Só tem 4 países que questionam. E país grande, numericamente com população expressiva, com economia expressiva, só o Brasil. E aí a gente gasta a energia de outros debates que são importantes para enfrentar a pandemia com o debate sobre isolamento. Então, para mim é evidente, eu sei que tem um empresário de Pelotas que entrou com uma ação para liberar o comércio, quer dizer, é uma postura estúpida. Por quê? Porque quando antes a gente para, antes a gente volta. Vê a China, né? Por que a China está podendo Claro. voltar? Porque parou antes. Então, economicamente, o parar, que é o salvar vidas, também é importante para a retomada da economia. Mas o que a gente tem que debater, Marrone? Para além do isolamento, a gente tem que debater número de leitos, né? A postura aqui no Estado é temerária com relação ao número de leitos. Ninguém está falando disso, né? Dizer que a central de regulação de leitos vai resolver o problema, né, é ignorar que já não tem, a central já não dá conta, porque né? Talvez porque a secretária tenha a Sim, possibilidade de cosmar terra, ver, né, como é que é. sim, Embora tenha gente que diga que a Terra é plana, né? O mundo está girando rápido. Então, temos que discutir o tema dos leitos, dos hospitais de campanha, temos que discutir, Marrone, o tema da assistência social, porque a maior parte dos governos das cidades e das grandes cidades do Brasil são governos conservadores. Então, se é verdade que estão defendendo isolamento e palmas para isso, e a nossa parceria, também é verdade que não acreditam em assistência social. Então, como é que a gente vê hoje distribuição de cestas, né? Alimentação dos mais vulneráveis,
políticas que garantam a inscrição na renda básica emergencial, busca ativa para isso, praticamente perto do zero. Então, na verdade, a gente acaba gastando muita energia para defender o óbvio, né? E não consegue fazer o debate sobre outros temas que são importantes para salvar vidas, porque, como tu disseste no início, a gente torce para que esse negócio seja curto, né? Mas tem chance dele ser longo. Parece que tudo indica que nós vamos enfrentar aí o mês de maio e junho, né? Nós temos insistido, Manuela, aqui com o governador. Aliás, o governador fez 2 reuniões com os deputados, uma com os líderes e outra com todos os deputados, e nós temos insistido nessas 3 ações, né? Primeiro, né, para que as pessoas fiquem em isolamento, precisa ter o mínimo, o básico para a sua sustentação, alimentação, cestas básicas, etc. Não tem nenhuma ação do governo em relação a isso, né? Do governo estadual. E o governo federal também atropelou tudo com esta renda básica, né? Que, aliás, ele queria dar R$200. Sorte nossa que o parlamento se impôs com essa renda de R$600, mas ele não usou os cadastros municipais, né? Perfeito. Ele está fazendo isso, né, com as pessoas tendo que se cadastrar. Tem um meme até nas redes sociais de 2 mendigos, um perguntando para o outro, já te cadastrasse? Ele disse, não, meu celular está sem bateria, coisa dessa natureza. Enfim, então complica muito. Segundo, a questão da estrutura de leitos, né? A secretária tem dito, não, nós vamos ter toda a estrutura, são tantos leitos aqui, tantos leitos ali. Quando a gente questiona o governador diz, não, eu estou ampliando 57% os leitos de UTI. Bueno, mas isso não diz nada, porque nós estamos muito abaixo do que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Ela diz que em tempos normais nós devemos ter de 1 a 3 leitos de UTI. Nós vamos chegar em plena pandemia, se tudo correr bem, se conseguir comprar os respiradores, etc., a 1 leito para cada 10 mil habitantes no Rio Grande do Sul. Isso vai ser terrível, né? Vamos ter que escolher quem é que vai ocupar o leito, quem é que não vai ocupar. Aqui no Rio Grande do Sul tem mais esse agravante. É um debate que o presidente faz sem nenhuma vergonha, né, Marrone? Dizer que vai escolher e que os idosos, por exemplo, não serão os escolhidos. Né? Então, vê bem, a gente chegou a circular em Porto Alegre um documento que não teve caráter conclusivo, ao que se manifestou a Secretaria de Saúde, dizendo que os pacientes com menos de 75 tinham prioridade. Né? Então, olha a sordidez do que a gente está falando, né? Ignorando, como disse uma antropóloga que eu entrevistei antes de ontem, que cada pessoa dessas é uma vida, né? É uma vida, é uma família, é uma mãe, é um pai, é um amor de alguém, né? É alguém que ama outras pessoas. Sim. Então, desumaniza a narrativa da pandemia para que as pessoas se sintam protegidas com a ausência de leitos. Né? A gente tem que lutar pela vida. É terrível. E também, né, nós temos insistido e apresentamos uma proposta para o governador de que ele possa financiar uma folha de pagamento com o Banrisul e pagar em 8 vezes. Isso lhe daria um alívio de 1,2, 1,3 bilhões que ele poderia fazer frente, né, a esse tema da fome, poderia, né, ter mais recursos para investimentos na estrutura de saúde e também pagar em dia os servidores, né? Também seria um efeito importante nessa pandemia que a gente está vivendo. E econômico, aliás, né? Claro, econômico, efeito econômico claro, porque importante. Além dos servidores receberem seu salário em dia, o que é direito, quando eles recebem, eles não fazem poupança, porque não são salários milionários, como o pessoal da direita gosta de dizer, são salários que permitem que eles consumam, né? Café, água, pão, né? Enfim, que paguem suas contas. Exatamente. E também a gente tem que estar atento ao Congresso Nacional, né, Manu? Tem um projeto de lei, aliás, o Paim apresentou em 2015 um projeto de lei de taxação das grandes fortunas. Fortunas acima... Quando a gente fala grandes fortunas, tem gente que tem um automóvel, uma casa, acha que tem uma fortuna. Talvez seja, fortuna, né? É a fortuna para ele, né? Para quem é trabalhador, é uma fortuna. Mas, assim, para taxar aqueles que têm patrimônio líquido acima de 50 milhões de reais, que seria, né, realmente rico, né, aqui para a nossa realidade. E isso não anda no Congresso Nacional, né? Muita dificuldade de tramitar no Congresso Nacional.
seria, claro que não seria suficiente, né, a gente fazer uma taxação das grandes fortunas, mas nesse momento emergencial, seria uma receita importante para que a gente pudesse fazer frente à pandemia, porque uma reforma tributária a gente teria que, taxar os lucros, taxar as heranças, o patrimônio líquido, os dividendos, né, esse escândalo que no Brasil ninguém paga dividendos, né, nem remessa de lucro para o exterior, enfim. Deixa eu te falar os números do que representa a taxação de grandes fortunas, porque ontem eu conversei com um amigo nosso, com o Henrique Fontana, e ele me falou, eu pedi para ele me mandar por escrito, né, para as pessoas saberem. Então, vamos lá. Até 15 milhões isento. Ou seja, sim, a gente está falando de fortuna de verdade, gente. Tá? Até os milionários, muitos deles poderiam estar isentos nessa primeira proposta. De 15 milhões a 25 milhões, 0,5. Bom, aí vai subindo as faixas, né? Não acho que alguém que esteja no ouvido tenha 15 milhões, por favor, mas vamos lá. A estimativa de arrecadação, é isso que importa, varia entre 30 bi e 40 bi. Só com a taxação de grandes fortunas acima de 15 milhões, olha só, é 0,5 que se propõe taxar nesse projeto, num dos projetos que tramita. Acima de 100 milhões, Marrone, a alíquota é de 3%, certo? Sim. E o total de recurso que pode arrecadar é 30 a 40 bi. Ou seja, imagina o alívio para as contas públicas, a capacidade de investir. Esse é um dos projetos, né? Mas o Henrique me passou todos os dados nominais. Então, a ampliação das camadas da tabela de imposto de renda, que no Brasil é absolutamente desigual, né? E isso não é coisa de esquerdista, como eles gostam de dizer. A Inglaterra tem isso, chegando a 40%. A Inglaterra chega a 40% de imposto sobre os salários acima de 50 mil, né? Então, imposto de renda, claro, por isso que depois o primeiro-ministro foi lá agradecer o sistema de saúde, porque eles têm de onde tirar o dinheiro para investir no NHS, né? No NHS deles, né? Claro. E, bueno, aqui a gente tem a maior concentração de renda do planeta, né? Não é à toa que temos 206 bilionários no país, né? Que somam aí quase 20% do PIB, ou seja, 20% do PIB da nação está com 206 pessoas, né? E aquele outro dado que 6 pessoas do Brasil detêm o que detém 100 milhões, dos 100 milhões de mais pobres em patrimônio, né? Então, essa desigualdade social, essa concentração de renda é uma vergonha, e nem no momento desses, né, que era para se ter mais solidariedade com aqueles que menos têm, enfim, enfrentar o tema que, na verdade, é salvar vidas, nem assim, né, esse Congresso tão conservador consegue tomar uma atitude. Eu até tive uma esperança num determinado momento, por se tratar de uma proposta também do PSDB, de um senador do PSDB, que pudesse ter uma força majoritária de centro-esquerda, para que a gente pudesse aprovar uma medida, digamos assim, uma medida solidária, moralizadora, enfim, uma medida justa, para que a gente pudesse ter mais recursos para o enfrentamento dessa pandemia. Na Argentina, eu li agora a pesquisa antes da gente entrar para conversar, 91% da população aprova a taxação de grandes fortunas. O presidente Alberto Fernandes já tem manifestado que esse será o mecanismo que deve utilizar para garantir enfim, o financiamento, né, da política de proteção social durante a diminuição da atividade econômica do país. Aliás, eu vi a entrevista do Fernandes, né? Muito importante o isolamento social e o efeito que teve na Argentina, né? Mas é o papel de um chefe de Estado, né, Marrone, à frente disso, quer dizer, isolamento total, proteção social, chamou todas as forças políticas para a construção de uma unidade nacional para enfrentar a pandemia. Então, quer dizer, era para nessa hora no Brasil, Marrone, ter uma grande mesa de diálogo que envolvesse partidos, movimentos sociais, todo mundo junto. Claro que a gente tem divergência. Mesmo, pega o que o governador fez, pelo menos chamou vocês, tenta criar espaços, né? Não existe como, se a gente não unificar o país para enfrentar uma espécie de frente de salvação nacional, que não é eleitoral, que não é política nesse sentido de disputa eleitoral, mas que é de salvar o país. A gente está falando, Marrone, de um país que é desindustrializado, a gente não tem indústria, a gente não é o Covid chegando na China.
A gente é o Covid chegando no Brasil. Sim, 15 milhões de pessoas vivendo em favela, sem indústria. Quer dizer, a gente não consegue produzir máscara. Eu fui no supermercado antes de ontem, a gente uma vez por semana aqui em casa vai para comprar os itens que estragam, né, os perecíveis, e eu falei para o meu marido depois, eu me senti mal, constrangida, né, uma parte dos trabalhadores, os de caixa, com aquele EPI, que é uma máscara plástica de acrílico na frente, e os meninos empacotando do lado sem nenhuma proteção, sem luva, sem máscara. Então, quer dizer, a gente é o quê? Como pode não ter um ambiente de união do país para salvar esses meninos? Eu fiquei com vergonha. Falei, como assim? Claro. Que tem alguém aqui perto da minha casa trabalhando, porque é serviço essencial o supermercado? Sim. Né? Sem proteção, né? E ninguém enxerga o menino de primeiro emprego, de aquele aprendiz, que idade tem? 15 anos, né? Exposto. Sim, né? E voltando para sua família, a mãe dele deve ter a minha idade, 38 anos. Né? Então é uma coisa violenta, a desigualdade, a forma como a não união do país traz consequências. E pior, né? Tipo o que tu citas aí, né? A FEComércio apresentando para o governador um protocolo, uma cartilha para reabertura, né? Do comércio de forma ampla, quer dizer, nem sequer os serviços essenciais estão sendo protegidos, quer dizer, ela não aplica esta tal da cartilha nem sequer para esses que estão nos serviços essenciais. Então, há um egoísmo, né, da sociedade, enfim, há um egoísmo das pessoas que estão em condições, essas que têm condições, né, de alcançar a mão aqueles que mais precisam. E a gente vai vivendo, né, num processo onde vai a posição do presidente da República, da liderança, né, vai contaminando a sociedade e as pessoas têm dificuldade de entender o que é uma pandemia, né? Muita gente não acredita porque não consegue entender que o vírus tem uma rápida transmissão, quando ele chegar vai ser violentamente, que vai morrer muita gente. Quer dizer, as pessoas parecem que acreditam que vai ter um milagre no Rio Grande do Sul ou um milagre no Brasil, que aqui não vai acontecer o que aconteceu em todos os países do mundo, inclusive naqueles mais desenvolvidos, com condições sanitárias, né, com precauções individuais, com o tema da contaminação, e que aconteceu de forma violenta, né? E como a gente tem assistido, parece que vai ter um milagre aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, né? Não, e assim, o que eu acho que a gente tem que saber é que tá todo mundo querendo sair de casa, né, Marrone? Então, assim, quem não quer sair de casa, né? Qual é a pessoa que defende isolamento, está feliz 30 dias sem caminhar? O dia esse que eu fui no supermercado, eu falei, cheguei a ficar estranhando, caminhei uma quadra, né, olhando, assim, é um mundo que é todo diferente, a gente não parece que era o que eu fazia todos os dias, né? Então, assim, a gente parte do mesmo lugar, todo mundo sente profundamente o isolamento. Uns sentem a partir do lugar da vulnerabilidade social dramática do nosso país, e por esses nós temos que lutar para que o Estado proteja e garanta essas pessoas, né, para que a quarentena não seja um privilégio e para que dentre os trabalhos essenciais também não haja privilégio, ou seja, EPI, equipamento de proteção individual e máscara, não pode ser só para uma parte dos trabalhos essenciais. Nessa hora, o que se revela também é que o lixeiro é trabalhador essencial, né? Então, imaginem, a gente equipa com EPI um hospital, que é ótimo, que tem que ser, e é óbvio, a gente está na luta, muitos hospitais ainda não têm EPI em quantidade, e os lixeiros param de trabalhar. E os caixas do supermercado param de registrar. Então, agora se revela também quantos trabalhos essenciais nós temos que são mal remunerados, que são invisíveis e que estão desprotegidos. Então, de um lado, garantir que todo mundo que trabalhe tenha a mesma condição, né? E de outro, garantir que as pessoas possam ficar em casa com dignidade. Porque tem 2 tipos de pessoas, ou 3 tipos de pessoas, né? As que estão mais tranquilas economicamente. Eu não fiz pão com alho, filha. Esse cheiro é que tá queimando uma coisa no forno. Pede pro teu pai ir ali e tirar, um pedaço do bolo de ontem que caiu no forno e eu botei uma coisa para assar e tá queimando aquilo ali que eu esqueci de limpar. Tá vendo? Tá fazendo pão com alho, tá fazendo... Não, Faz parte. Então, mas... então essa questão econômica, ela tem que ser a nossa grande preocupação para que todos fiquem em casa, porque eles começam com essas bobagens, né, Marrone? Eu quero sair, eu quero trabalhar. Eu também quero sair, também quero trabalhar, também quero pegar sol no rosto, tu também quer, né? Todo mundo quer sair e trabalhar, né? Eu também, Meu marido cancelou 15 shows,
Todo mundo quer uma vida normal, né? Então, aqui em casa o impacto econômico, né? Não tem show, não tem... certo? Claro. Então, na vida real, as pessoas têm que entender que todo mundo quer. Agora, o que a gente quer é a primeira coisa que mais vale e que, como diz o Mujica, que não se compra, né? É a vida, né? Essa é a única coisa que o capitalismo não conseguiu ainda inventar o dinheiro para pagar. Com certeza. Então, Manu, aqui a gente está monitorando esse tema dos planos de contingência, né? Ou seja, o número de leitos e tal, mas nós estamos muito preocupados, né? Porque há dificuldade, né, de compra de equipamento, há dificuldade de compra de respiradores também, equipamentos de proteção, enfim, e os trabalhadores da saúde estão muito, né, tensionados, estão muito tensos com essa situação de não ter a sua proteção, enfim, porque esses conhecem, né, digamos assim, o sistema... Isso, conhecem o impacto e esses se preocupam mais. Diferente, né, por exemplo, de um menino ou de uma menina no supermercado que talvez até nem acredite, né, na pandemia, mas é obrigação, enfim. Você imagina, né, Marrone, o nível de exposição. Exato. Quantas pessoas passam naquele caixa, todos os produtos que ele toca, né? Então eu fiquei olhando aquilo e pensando, né, a desigualdade ela é cruel, né? Até permanentemente essa escolha de quem vai viver e quem vai morrer, quem é um corpo que pode continuar entre nós e quem não é. E é contra isso que a gente luta, né? Sim, sim. Continuamos aí nas nossas trincheiras, né? Aqui, nós na Assembleia temos feito, né, um esforço muito grande para convencer, né? A base do governo tem se manifestado de forma muito irresponsável, o governador fica tensionado pelas federações de industriais, enfim, e nós acabamos fazendo esse contraponto, né, de garantir que se mantenha esse isolamento para que a gente diminua o impacto dessa curva, para que a gente tenha menos vítimas possíveis, né, que se prepare o sistema, porque também quem entrar por último na epidemia vai ter alguma vantagem, né, porque vão ter equipamentos disponíveis no mercado mundial, enfim, quando alivia, né, a curva nos outros países, enfim. Então, aqui tem sido esse o nosso papel, né, junto ao governo do estado, e aqui na cidade a gente está fazendo uma campanha também, né, para atender essas pessoas que não têm as mínimas condições de resistir a um isolamento, porque tem que sair para a rua de manhã para poder comer à noite, né? Então, eu queria te agradecer, Manu, por esse papo aqui, nessa live nossa aqui, né? E o Jefferson está nos assistindo, Marrone, está vendo? Lá de Santa Rosa. Olha aí, Jefferson, forte abraço aí, companheiro. Então, né, hoje em dia essa ferramenta tem sido uma ferramenta muito importante para que a gente possa divulgar as nossas ideias, fazer esse debate, né, sobre o momento que nós estamos vivendo e também construindo aí, né, projetos e ações para o futuro. Eu penso que esta ação, né, ela é inadiável para o Brasil de fazer uma reforma tributária profunda, né, que possa desonerar o consumo, né, que recai sobre os mais pobres, efetivamente, claro. E também cumprir esse dispositivo constitucional. É inacreditável que nós temos uma Constituição de 88 que até hoje a gente não conseguiu regulamentar, né? Mas é como diz o presidente Lula, quando a gente chega no Congresso, tem 400 representantes dos banqueiros, 400 representantes de empresários, 400 representantes, né, do latifúndio e poucos representantes dos trabalhadores, né, daqueles que fazem o Brasil acontecer. Aliás, nessa pandemia ficou claro, quem produz são os trabalhadores, por isso... né, tudo para, né? Antes eram os empresários que produziam, mas na pandemia ficou claro, quem produz são os trabalhadores, quem resolve os problemas da saúde é o Estado, né? Isso também ficou claro. E a ciência? Quem resolve a ciência, né? As universidades públicas e tal, e também a política, né? Por que não dizer a valorização da política? Porque está na mão dos políticos. Bons e maus políticos, mas, enfim, né? É reconhecido que está na mão dos políticos, né? Tratar de um tema nacional como esse. Forte abraço aí, vai ver se teu pão já está queimando lá. Meu marido limpando o forno, ficou meio bolo na parte de baixo, por isso que estava cheiro.
Mas, Marrone, eu quero te agradecer e dizer que, né, parabenizar a ti, a bancada do PT na Assembleia, os parlamentares que continuam dizendo que, para além do isolamento, né, que nós somos parceiros e defendemos as medidas que garantam o isolamento social da população, mas que, para nós, o isolamento é sempre acompanhado da garantia da dignidade das pessoas, ou seja, nós não somos todos iguais, né? Tudo bem que o presidente nivela lá embaixo, mas dentre os que defendem o isolamento, tem aqueles que não desgrudam o olho dos mais vulneráveis. Então, é hora da gente colocar a cabeça nas redes de assistência social e garantir que as pessoas, que as famílias se alimentem, que exista a busca ativa para o cadastramento da renda básica emergencial, para que mais gente possa estar isolada, garantindo, assim, a redução de vidas que nós vamos perder nessa caminhada. E, além disso, seguir na luta pela ampliação de leitos, né, Marrone? Porque a ideia, esse debate praticamente é um debate que não existe no Rio Grande do Sul, quer dizer, São Paulo e os outros estados, vê os estados do Nordeste já. Ontem, Flávio Dino recebeu 103 novos respiradores da China, né? Porque a velocidade do contágio lá já é mais elevada. Mas a gente precisa trabalhar com a perspectiva de termos hospitais de campanha, mesmo que sejam em hospitais como o de Santa Maria, que o governador reabriu ontem, como nós temos aqui em Porto Alegre, pelo menos 3 equipamentos subutilizados. Então, um fechado e 2 com baixa utilização. Então, a gente segue na luta, né? Um beijo para ti. Com certeza. Minha amiga Miriam. Tá bom, um beijo, querida. Tchau. Tchau, fiquem bem. Obrigado.